O meu desejo é que hoje você esteja sendo ricamente abençoado pelo tema. Eu vou falar para vocês, vou confessar, meu coração está aqui apertado. O Senhor tem falado fortemente comigo, me feito refletir como está o meu crescimento. A questão, meus queridos, muitas vezes é que nós nos comparamos com outras pessoas, mas o nosso modelo, já disse para vocês, é Cristo. E é espelhado nele que nós temos que medir o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Vai preparando o seu coração, porque hoje eu estou numa rotina diferente, eu tive que vir trabalhar mais cedo, eu não estou em casa como a gente sempre fazia aquele encerramento, mas eu vou arrumar aqui algum lugar para que a gente consiga fazer o nosso encerramento do jejum com a nossa live no Instagram, tá bom? Vai orando aí para que tudo dê certo. Olha, eu quero compartilhar com vocês aqui agora um outro aspecto do crescimento espiritual, uma outra ferramenta que Deus nos deu. Antes disso, veja que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, verso 7. De modo que nem é o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Guarda essa frase, Deus que dá o crescimento. Irmãos, qual foi a última vez que você realmente orou de forma profunda e sincera, pedindo a Deus crescimento? Crescimento. A gente ora por problemas, a gente ora, intercede por pessoas, a gente ora pela igreja, mas qual foi a última vez que você pediu crescimento para Deus? Veja o que diz esse texto. Se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. A oração diária é tão essencial ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual, como o alimento temporal ao bem-estar físico. Se a mente vagueia, devemos fazê-la retornar. Mediante perseverante esforço, o hábito finalmente fará que isto seja fácil. Não podemos, por um momento, separar-nos de Cristo com segurança. Podemos contar com a sua presença para assistir-nos a cada passo, mas somente observando nós as condições que Ele mesmo estabeleceu. Livro Santificação, página 103. Livro Santificação, página 103. A oração diária é tão essencial ao crescimento na graça como o alimento temporal ao bem-estar físico. Que comparação, né? Eu, daqui a algumas semanas, quero fazer um jejum específico só sobre a oração. Esse tema ele é muito profundo, muito amplo. Diz que a oração é a respiração da alma. A oração é o alimento. Veja aqui, está dizendo que a nossa oração é como o alimento essencial para o nosso crescimento espiritual. Será que não crescemos espiritualmente porque não oramos tanto quanto deveríamos? E não é somente a quantidade, mas talvez esteja relacionada também à intensidade, ao propósito, à relevância, à intimidade com que temos com Deus através da oração. Como têm sido as suas orações? Como tem sido a sua vida de oração? Nós da Sala 57 incentivamos a construção do quarto de guerra, para que naquele ambiente as grandes batalhas espirituais sejam travadas e nós saiamos vencedores pelo poder do Espírito e pela graça de Cristo derramada na nossa vida. Mas como está a nossa oração? A oração é tão essencial ao crescimento. E veja, aqui não diz a oração semanal, a oração na igreja, a oração mensal, a oração diária. E quando nós não oramos, quando nós não mantemos comunhão com Deus através dessa ferramenta espiritual, nós podemos facilmente nos afastar dele e podemos ser presas fáceis para o inimigo, além do que nós retardamos
o nosso crescimento espiritual. Eu confesso a vocês que eu preciso melhorar muito a minha vida de oração. E talvez você também precise. Não é o momento de nós fingirmos, de nós maquiarmos, pintarmos um quadro ou uma imagem que não é a nossa. Aquela imagem de todo mundo santo na igreja. Mas em casa, não lê a Bíblia, não estuda a lição, não ora pelos vizinhos, não dá bom testemunho. Vamos fazer hoje um pacto com Deus? Pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a desenvolver uma vida de oração mais relevante, para que o nosso crescimento seja constante. Se a oração é diária, o crescimento também é diário, porque nós nos alimentamos da fonte eterna.